Eu quero começar, né, falando um pouquinho para vocês sobre a regulação emocional, né? E a regulação emocional, ela é uma competência da nossa emoção, é uma das competências que existe dentro das nossas emoções, tá bom? Nós sabemos que a emoção, ela não é um sentimento, né? A emoção, ela não é um pensamento só. A emoção, ela é várias competências que o nosso cérebro ele foi evoluindo, ele foi desenvolvendo, né, em todo esse tempo e toda a evolução aí do ser humano, né, Elaine? Você acredita em evolução? Eu acredito que Deus é o nosso Pai, ele nos criou e nós evoluímos como seres humanos, né? Evoluímos porque conforme o ambiente muda, nós vamos evoluindo. Então, eu acredito, né, que acho que a maioria aqui também sabe que eu sou uma cientista, mas também eu sou uma cristã, né? Então eu tenho algumas crenças, mas isso não quer dizer, Elaine, se a minha crença for diferente, não tem problema nenhum, né? Cada um tem a sua crença, então nós respeitamos e nós não estamos aqui para falar de crença, nós estamos aqui para falar de cérebro, nós estamos aqui para falar de família, nós estamos aqui para falar de emoções. Tá bom? Então, para a gente começar, só para vocês entenderem, a regulação emocional, então, ela é uma competência das nossas emoções, tá? As emoções, elas são habilidades cognitivas. O que é cognição, Elaine? Cognição é processo de pensamento, é memória, é percepção, né? Tem as emoções. Então, é a nossa comunicação, é a nossa linguagem. Então, a cognição é tudo aquilo que constrói, né, os seus pensamentos, a sua fala, o seu comportamento, inclusive, né, a emoção. Quando a gente fala em emoção, a gente tem que lembrar que para a gente falar emoção, precisa ter uma construção de pensamento. Então, não pode ser um sentimento. Eu estou sentindo. Mas o seu cérebro, ele vai perguntar, você está sentindo o quê? Então, você vai começar a desenvolver uma construção de pensamento para você identificar a emoção. Por isso que a emoção, ela está totalmente conectada com a nossa cognição, né? Dentro daquilo que eu acredito, dentro da neurociência afetiva, não existe emoção sem cognição e nem cognição sem emoção, né? Não existe um processo de pensamento sem a emoção. E eu gosto de dizer que a emoção, ela é um combustível para os nossos pensamentos, porque a emoção, ela vai participar de todo o nosso processo de criação de uma memória, de criação daquilo que eu estou falando aqui para vocês. Então, as minhas emoções estão aqui me ajudando para que eu, inclusive, consiga lembrar, né, 15 anos aí de estudos que eu tenho me dedicado nessa área de emoções e também da psicanálise, também da psicologia, a positiva e a psicologia clínica, também na gestão ambiental, entender como o meio ambiente funciona, também na área da economia, né? Então, assim, Elaine, do que você se formou? Eu fiz um pouquinho de cada coisa, né? Eu tenho a minha formação, eu tenho múltipla disciplinas. Então, o que é? Eu fiz economia, aí eu fiz a psicologia clínica, aí eu fiz a psicanálise, aí eu fiz a gestão ambiental para entender a questão do meio ambiente, né? E aí, fora outros cursos também, teologia, né? Que eu tenho teologia, isso só para vocês me conhecerem um pouquinho, tá? E hoje eu estou fazendo mestrado em ciência das emoções, né? Com ascensão aí ao doutorado também nessa área das emoções, na área da neurociência afetiva, tá bom? Então, vamos lá. Quando nós falamos, então, de regulação emocional, vocês vão lembrar que a regulação emocional é uma competência das nossas emoções, tá bom? E estratégias parentais, vocês já sabem, né? São estratégias para nós que somos pais, para nós que somos cuidadores, né? Dos filhos.
Então, ou de não só filhos, né, naturais, daqueles que a gente tem, mas também filhos adotivos. Então, eu não sei como que é a estrutura aí na sua casa. Tem muitas famílias também que cuidam, né, de sobrinhos, então toda essa parte que entra, avó, avô, pai, mãe, e provavelmente você aqui, talvez, né, nesse curso, você teve ou a sua avó, ou seu tio, algum parente seu vem dessa construção, né, mas aqui é muito linkado parentais na mesma questão do papel da mãe e do pai. Então, não quer dizer a mãe e o pai é aqueles que têm o filho. Não. Mãe e pai é aqueles que têm, né? Ou que têm as estratégias, que têm as competências parentais para educar aquela criança. Isso quer dizer o quê? A maternagem, a paternidade, tá bom? Porque a maternidade é diferente de maternagem. Tudo isso eu explico, vou explicar no curso, porque é a diferença, né? Então, às vezes você é o pai biológico de alguém, né? Alguém é o pai biológico de alguma pessoa, não você especificamente, mas aquela criança, ela teve, né, o cuidado parental aí da avó, por exemplo, e a gente tem muitos casos assim, tá bom? Então, quando a gente fala de estratégias parentais, a gente está falando realmente de exercícios e de práticas que vocês vão aprender hoje aqui nesse curso, para ajudar os filhos de vocês, né? Não importa a idade, do zero anos até anos de idade, até, vamos pensar aqui, meu filho tem 30 anos e está morando comigo, né? Então, é para essa relação parentais, tá bom? Então, é para todas as idades. Aqui, eu fiz uma pesquisa muito grande, tá, gente? Então, é coisas assim que eu já estou estudando, a minha área. Falei um pouquinho de minha área de pesquisa é a ciência das emoções, então como que as emoções funcionam dentro do cérebro, e o que eu trouxe para vocês aqui hoje, né, na realidade foi uma terapia que foi desenvolvida pelo Departamento de Psicologia Clínica da Romênia. Nós sabemos que na Romênia existe muitas crianças que são adotadas, então em um momento, eles tiveram uma dificuldade com essas crianças que eram adotadas por conta da regulação emocional, da falta da competência emocional que essas crianças tinham, porque elas vinham de lares desestruturados. Só que o que aconteceu nessa pesquisa? Eles descobriram também que não só as crianças que foram adotadas, mas também os pais que adotavam essas crianças também tinham uma dificuldade de se conectar, de se vincular afetivamente com essas crianças, né? Quando a gente fala vinculação afetiva, é o processo mesmo de acolhimento, né? De transferência de valores, de transferência de emoções, porque a gente sabe que a gente, né? As crianças, quando elas são bebezinhas, a gente tem a Paula, que ela tem uma bebezinha. Então, tudo que ela vai aprender sobre a construção das emoções, agora que ela está bebezinha, é tudo pelo feedback facial. Então, ela aprende emoções pelo feedback facial da mãe, tá? E do pai também, daqueles que estão ao redor. Então, essa investigação teve esse objetivo de reduzir o estresse que havia, né, naquelas crianças, mas também foi identificado o estresse nos pais, e aí essa intervenção foi o quê? Foi um programa de vocês fazem isso comigo dentro da terapia, então é uma construção de várias habilidades, de vários exercícios, de várias práticas, para aquelas crianças, como os pais também, desenvolverem a competência da regulação emocional, porque como eu falei para vocês, a regulação é uma competência das nossas emoções, né? Então, essa pesquisa é muito legal, foram 10 anos, então foram mais de 100 mil famílias que foram realmente contempladas com essa pesquisa no mundo todo, e a gente vê resultados, a gente tem pesquisas que são empíricas, né? Quando a gente fala pesquisa empírica, é aquilo lá, eu peguei um grupo de pessoas e eu estudei aquelas pessoas, então eles estudaram durante 10 anos aquelas famílias, então eles pegaram
desde bebezinho, que acabaram de nascer agora, desde criança até o adolescente e até o adulto, porque existe também lá o caso dos adultos, não é, 18 anos, 19 anos, que são adotados por família, tá? E isso é um pouquinho, percorre aqui também na área, toda a área de departamento de psicologia e psicoterapia clínica, principalmente aqui na Europa, é usado muito esse programa, né, como uma intervenção para auxiliar aí tanto o estresse das crianças como dos pais. Só que como que eles fazem isso, é como eu falei para vocês, eles constroem, ajudam essas crianças e os pais a construírem habilidades de regulação emocional, tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho disso hoje. Então, eu trouxe aqui uma pesquisa que foi de 2012 que eu fiz, porque essa pesquisa, eles pegaram mais de 300 artigos que falam sobre regulação emocional. Então, foram 300 artigos e eles estudaram de 2008 até 2017. Então, é bem legal, é bem completo, tá? Só para vocês, não estou falando nada assim, isso aqui é da Elaine, não. A gente não cria nada, né? A gente só constrói. Então, são 60 anos de pesquisas que nós temos nessa área das emoções. Então, a gente só dá continuidade para aperfeiçoar, né? E melhorar a dinâmica para que nós, né? Os pais, a gente possa conseguir aplicar aquilo que é científico. Então, eu quero que vocês entendam que nós temos aí as 5 emoções, né? As 5 emoções. Então, as nossas 5 emoções são as emoções inatas, são as emoções que nós nascemos com essas emoções. Elaine, como assim a gente nasce? Existe uma parte do nosso cérebro, que é o nosso cérebro primitivo. Ele é igual ao cavalo marinho. Eu fiz assim porque, sabe o cavalo marinho? Ele é igualzinho ao cavalo marinho. Então, ali nessa parte, ainda o cérebro ele não desenvolveu toda a capacidade cognitiva e emocional, né? Quando a criança nasce, como eu falei para vocês, elas vão desenvolver conforme os pais e o ambiente também vão proporcionando aquilo que vai estar disponível no ambiente. Então, não quero que vocês esqueçam do Marta. O Marta são as 5 emoções inatas, aquilo que nós, seres humanos, nascemos. Elaine, de onde que você tirou isso? Isso quem estudou, gente, foi Darwin, né? Exatamente, aquele que estudou evolução. Então, o primeiro livro que ele fez foi sobre a expressão das emoções. Eu não vou falar inglês, né? Porque todo mundo aqui, a gente é brasileiro. Então, e também não vou... Meu inglês também não é muito bom, assim, ainda de comunicar, mas vamos lá. Então, o que acontece? Ele estudou nos animais e estudou também nos seres humanos. Então, Darwin percebeu que algumas expressões que os animais tinham também eram que os seres humanos tinham. Então, foi feito um baita estudo e descobriu que tanto as 5 emoções do Marta, tanto os animais como os seres humanos, eles têm. Só que por que nós, seres humanos, a gente evolui, né? Porque, claro, a nossa capacidade, aquilo que o nosso cérebro, como o nosso cérebro foi criado, foi para continuar desenvolvendo competências. Então, o animal ele já nasce com aquelas competências, ele desenvolve, né? Então, vocês veem aí treinamentos dos animais, então eles desenvolvem certas competências, né? Mas eles não têm um raciocínio, eles não têm competências cognitivas como seres humanos. Como nós continuamos a desenvolver competências cognitivas, agora vocês já sabem, né, que é o processo de pensamento, memória, percepção, tomada de decisão, né, animal, tomada de decisão é complicado. Então, o nosso cérebro, ele vai evoluindo. Então, o nosso cérebro, ele sai do cérebro reptiliano, que é aquele cérebro inicial, e a gente vai alcançando, né, outras áreas do cérebro que já estão formadas, como massa cinzenta, a amígdala. Eu vou falar umas coisas para vocês, hipotálamo, tálamo, está tudo dentro do cérebro, tá bom, gente? Então, as emoções inatas são, vamos dizer, que são as emoções que os nossos filhos,
eles e nós também nascemos para a nossa própria adaptação no mundo, né? Para a gente se defender ou a gente lutar, tá bom? Então, com o tempo, essas emoções, elas vão fazendo parte do nosso dia a dia e nós vamos construindo, né? Como que o medo, ele é para a Elaine, como que o medo é para a Paula, como que o medo é para o Stefano, como que o medo é para Renato. Então, eu acho que deve ser isso, né? Para Rê. Então, cada pessoa vai ter uma construção diferente de cada emoção, apesar de ser a mesma emoção. É medo, a gente fala Marta porque é M de medo, A de alegria, R de raiva, T de tristeza e A de aversão, que é o nojo, que a gente tem, né? Coloquei aqui algumas coisas. Então, não adianta a gente... É Regiane, isso, Rê. Então, não adianta vocês, os filhos de vocês, independente da idade, só conhecer as emoções. Eles precisam entender. E esse processo de entendimento é muito importante que os pais, né, desenvolvam um manejo da regulação emocional para que os filhos eles consigam entender, tá bom? Para que eles possam desenvolver bons hábitos, não é? Para que eles consigam aí interagir socialmente, tá bom? Então, dentro disso, a gente vai partir para o outro slide, que é bem legal, que muita gente confunde. Emoções e sentimentos são a mesma coisa? Não, nunca foi, né? Então, a gente já desconstrói, é uma ignorância nós pensarmos isso, a gente está em 2023, né, com 60 anos de estudos de neurociência afetiva, e a gente descobrir que as nossas emoções estão conectadas totalmente com as nossas competências de pensamentos, né? Então, Elaine, eu sou emocional, eu sou racional. Não existe isso, né? Emoção e razão, só existe a razão por causa da emoção, tá bom? E só existe a emoção por causa da razão. É isso que a gente tem que pensar. A emoção é muito complexa, porque para você ter uma emoção, é como eu falei para vocês, né? Tem sentimentos, são as percepções, tem as experiências, então tem tudo aquilo que a gente carrega dentro, tudo aquilo que a gente aprendeu com os nossos pais, né? Com as nossas mães, com as pessoas que cuidaram, os cuidadores, as pessoas que estavam responsáveis por cada um de nós. Então, a gente vai expressar uma emoção conforme aquilo que foi construído desde a nossa infância, tá bom? Então, a emoção, para ser uma emoção, você precisa ter uma avaliação, você precisa fazer uma avaliação cognitiva, tá bom? E isso envolve químicas e neurônios e vários estímulos do cérebro. Então, Elaine, o lado do cérebro esquerdo, né, é emocional, o lado do cérebro direito é racional, não, o lado do cérebro esquerdo, sabe essas teorias que tem? Isso, gente, é tudo mito, tá bom? Não existe isso. O que foi estudado é que, para a gente ter um processo, um feedback facial, por exemplo, né, do lado direito, o nosso lado esquerdo do cérebro, ele trabalha muito. Mas para ter também do lado esquerdo, o nosso lado direito do cérebro também trabalha muito. Então, a gente precisa dos dois lados, tá? Elaine, mas qual a diferença de sentimento e emoção? Então, emoção são várias habilidades, várias competências cognitivas que nós precisamos ter para que a gente possa construir uma emoção. Já um sentimento é uma resposta à emoção, é uma resposta que você está tendo, tá bom? Então, como que eu me sinto diante daquela emoção, tá bom? Então, eles são distintos, eles são diferentes, mas eles estão conectados. Então, vamos dizer que eu tenho um sentimento porque provavelmente eu tive uma avaliação ali cognitiva, né? E aquela emoção, ela foi... para aquela emoção acontecer, a gente passou por vários processos, né, de avaliações dentro da nossa mente e várias formas químicas e neurais para que a gente pudesse, né, ter aquela sensação, tá bom? Então, vamos lá. O próximo.
E aí eu quero explicar para vocês que é o nosso tema hoje. Então, o que é uma estratégia de regulação emocional? Regulação emocional não é a mesma coisa que como a gente escuta por aí. Vamos aprender regulação emocional. Todos nós nascemos com regulação emocional. A regulação emocional é uma competência, né, que nós temos dentro da emoção. Então, a emoção ela tem vários processos, ela tem várias competências. E a regulação emocional é uma dessas competências, tá bom? Então, até eu coloquei aqui, Elaine, depois você pode passar esse slide para a gente? Posso passar sim, tá bom? Se vocês estiverem no grupo do WhatsApp, eu posso passar para vocês, tá bom? Então, a regulação emocional é uma coisa que é automática. Então, automaticamente, a criança, quando ela sente fome, né, quando ela é bebezinha, então ela vai chorar. Então, aquele choro, né, automático é a regulação emocional, tá? Ela já está ali, por isso que eu falo que é proibido, para de chorar, porque a criança, ela está regulando aquela sensação que ela está sentindo de fome. Talvez ela fique com raiva, né? Talvez tem gente que fica com fome e fica irritada, é o normal, quando nós estamos com fome, né? Deixa eu ver aqui, que às vezes o pessoal me manda mensagem, aí talvez, legal, o pessoal está aqui mandando consultório, então tá. Então, vamos lá. Quando a gente fala, então, do processo, que é o que eu quero que vocês peguem bem aqui nessa aula gratuita de hoje, né? Regulação emocional é uma capacidade que todos os seres humanos têm. Agora, o processo de regulação emocional, alguns têm mais e outros têm menos, tá bom? Porque tem pessoas que conseguem manejar melhor as emoções e outros não. Por isso que foi feito esse programa, né, do Departamento de Psicologia e Psicoterapia da Romênia, para quê? Para poder desenvolver esse processo de regulação emocional. Elaine, processo de regulação emocional, o que quer dizer isso? Desenvolver as competências emocionais, né, para que a gente consiga modular a emoção, que fala sobre o tempo, a duração, a magnitude e a latência. Elaine, muita coisa complicada, né? Então, quanto aquela emoção dura? Qual é o tempo que aquela emoção ela dura? Né? Qual é a magnitude? Qual é o impacto que aquela emoção ela está tendo? Qual que é a latência dela? A latência, se é emoção positiva ou negativa, tá bom? Então, o processo de regulação emocional, que é o que nós, aqui na aula, nós vamos aprender. Então, vocês nunca mais sabem, você não tem regulação emocional. Não, todos os seres humanos têm a competência regulação emocional, mas nem todos, né, desenvolveram todo o processo dessa regulação emocional, que é o manejo, aprender a fazer o manejo, aprender a administrar, vamos assim por dizer, as emoções, tá bom? Vão anotando as dúvidas, porque depois eu vou entrar para as perguntas. Então, como para não passar tanto tempo, e aí a gente já está com um pouquinho, como que funciona, Elaine? Então, como que a gente pode, que é o fundamental, é o básico, como que a gente pode ajudar qualquer pessoa da família, ou os filhos, ou bebê, desde bebezinho? A primeira coisa que nós precisamos fazer, né, dentro das estratégias parentais, e isso está dentro do programa, né, do Departamento de Psicologia e Psicoterapia da Romênia, então foi descoberto na pesquisa o quê? Então, como que eles foram desenvolvendo esses pais, né, essas mães, essas crianças também, esses adultos, né, os filhos adultos, como que eles foram fazendo? Primeira estratégia foi a estratégia de validação. O que é a estratégia de validação? A gente vai desenvolver o processo cognitivo para a gente fazer, né, o filho pensar, ou o marido, ou a esposa, tá? Porque aqui também a gente está falando sobre filhos, mas a gente está falando também em desenvolver esse processo de regulação emocional, né, nas pessoas que fazem parte dessa educação das crianças. Então, a primeira estratégia é o quê? Vamos validar, né? Vamos ensinar os nossos filhos a fazer a validação dessa emoção que ele está sentindo.
Então, aqui eu coloquei como se a gente, né, a criança estivesse falando. Então, assim, a criança, ela sinaliza que ela está sentindo algo. Como que ela sinaliza? Chorando, gritando, batendo nas coisas, batendo, inclusive, nas pessoas. Então, ela está ali expressando. Então, vamos dizer que ela está expressando o sentimento dela, mas ela não sabe ainda que aquilo é uma emoção. E talvez nem alguns pais, né? Sabe que é uma emoção, acha que é birra, né? Mas ela é porque ela está sentindo alguma coisa, alguma emoção ali naquele momento, né? Foi cognitivamente desenvolvida para que ela consiga perceber alguma coisa que está, né, incomodando ela no ambiente, que está envolvendo ela também no ambiente. Então, é muito importante a gente desenvolver com os nossos filhos essa estratégia de validação, entendeu? E como nós começamos? Se eu estou sentindo algo, pensa por vocês, eu estou sentindo algo. Então, eu preciso, nossa, que emoção será que é? Estou com raiva? Mas por que eu estou com raiva? Eu estou com medo? Mas por que eu estou com medo? Então, uma coisa que eu quero falar para vocês. Toda criança, todo adolescente, todo adulto... Mas por quê? Nós adultos também, né? Por que a criança, claro, a intensidade da criança, dos porquês da criança é maior, porque ela não tem uma construção ainda, ela está construindo, não é a sua percepção do ambiente, por isso que eles perguntam muito. Então, gente, quando a criança está perguntando, né, ou até o adolescente ou o adulto, quando ele está perguntando algo, não é porque ele não sabe. Às vezes ele até sabe, mas ele ainda não tem uma capacidade emocional para aprofundar aquele conhecimento que está tendo. Então, por isso que a gente, né, que agora, vocês, depois desse curso, vocês vão ter um pouquinho mais de entendimento, quando vocês ouvirem por quê, eles sabem. Por que está perguntando de novo? Porque, às vezes, a gente sabe, mas a gente não tem uma construção emocional para poder validar, né, aquilo que a gente está perguntando. Então, por isso que a gente interage com o outro. Mas por que você está falando assim? Mas por que você está agindo assim? Né? Mamãe, eu posso em tal lugar? Não, não pode. Por quê? Para o adolescente, hoje eu estava falando com a minha filha, né? Para o adolescente, quando ele fala assim, é óbvio para a gente, mas por que eu não posso ir? Naquele momento, aquele porquê, o cérebro está fazendo essa construção. E geralmente o que a gente faz? Porque não pode. O que tipo de construção você entregou para o seu filho? Nenhuma. Então você tem que explicar. Você não pode por causa disso. Porque conforme você vai explicando, ele vai desenvolvendo outras competências, não só de identificar a emoção, mas a intensidade, identificar o porquê que aquela emoção ela foi gerada. E aí, quando a criança ela vai validando, ou o adolescente ou o adulto, né, até nós, o cérebro, naquele momento, ele vai desenvolvendo estratégias para poder fazer a regulação emocional. Então, é muito difícil para a gente ouvir um não. Se aquele não ainda não tem uma conexão emocional, é só uma informação. Mas eu preciso entender. Então, eu conheço, mas eu preciso entender, eu preciso sentir, né? Então, Elaine, a gente já falou que sentimento e emoção é diferente. Então, Elaine, num tempo de crise, meu filho está lá, está com raiva, está gritando ou está com medo. A gente usa dentro são pesquisas de muitos grupos de controle, né? Uma estratégia que é maravilhosa é a respiração. Porque a respiração, ela regula o nosso sistema simpático, né, que é o nosso sistema, coloquei, de luta e fuga, e ela aciona o nosso sistema de relaxamento, que é o nosso sistema parasimpático, tá bom? Então, esses dois sistemas, eles estão atuando o tempo inteiro no nosso corpo. Um é luta e fuga e o outro é relaxamento. Quando a gente está muito estressado, o nosso sistema, isso quer dizer que o nosso sistema de luta e fuga, o sistema simpático, ele está muito ativado. E aí, o parasimpático, ele precisa regular. Então, um vai regulando o outro. É igual o coração.
vai bombeando o sangue. Então, é muito simples, tá, gente? Então, quando a gente respira, como a gente ativa, não é, o nosso sistema parasimpático, que é o nosso sistema de relaxamento, os nossos pensamentos, a gente vai conseguindo construir melhores pensamentos. Por isso que a gente fala assim, conta, né? Eu não falo mais contar de 1 a 10, gente. Não dá, muita pessoa já falou que isso é furado, tá? Você tem que começar a contar decrescente, de 100 até 0. Então, você começa com 100. Aqui em casa eu falo, olha, conta de 100 até 0. Aí, 100, 99, 98. Elaine, como que eu faço isso com as crianças pequenininhas? Elas não vão saber, elas ainda não têm a capacidade de raciocínio, mas você pode pedir. Fala assim, é muito bonitinho, porque eles falam, conta de 100 até 0. Eles vão contando do jeito deles, mas é a forma que eles estão construindo esse manejo da regulação emocional, tá bom? Então, quando a gente fala assim, respira, o que a gente está fazendo? A gente está acalmando o nosso sistema de luta e fuga e acionando o nosso sistema de relacionamento, de relaxamento, para que os nossos pensamentos, eles possam ficar mais flexíveis, porque quando a gente está tendo uma intensidade muito alta de qualquer sentimento, a nossa cognição, os nossos pensamentos, eles ficam inflexíveis. Por isso que a criança fica, não, não, não. Por isso que o adolescente fica, mas não tem nada a ver. Mas não entendo. Mas não tem nada a ver, mas eu não vou fazer isso, porque assim, ele não está igual a gente já tem esse processo. Poxa, pode ir, vai fazer frio, tem que fazer. Eles não têm ainda essa flexibilidade cognitiva, porque essa flexibilidade cognitiva, ela só termina no ser humano ali, vamos ver, né, de forma natural, com 25, 28 anos, tá bom? Por isso que a gente se olha lá atrás com 20 anos, até com 25 anos, a gente vê que conforme a gente vai ficando mais velha, a gente vai ficando mais flexível. Não, Elaine, tem gente que vai ficando mais duro, né? Vai ficando mais, fala não, mas isso é porque ele já consegue fazer o manejo daquilo que ele quer ou não quer, tá? Então, até os 28 anos, a gente ainda está aprendendo. Todos vocês estão entendendo, né? Que eu estou falando muito. Um mito que é legal, né? Que a gente fala da validação. Não tome uma decisão com raiva. Que mentira, né? Que mito. Por que é mito? Porque a raiva é uma emoção que vai estimular a gente a tomar. Na realidade, a raiva ela é necessária para que a gente tome uma decisão. Só que o que a gente precisa fazer? Quando a gente tem raiva, a gente está com raiva de alguma coisa, a gente... Então, essa intensidade, que não é a emoção raiva, mas a intensidade, aquilo que eu estou sentindo, é o que a gente precisa regular. Porque a excitação corporal é o quê, né? É a descarga da raiva. Então, vem a descarga da raiva, e aí eu coloquei um texto que é muito legal, que é um texto bíblico que fala. Deus, ele fala para a gente, né? Que a gente pode se irar, só que a gente não pode pecar. Então, por quê? Porque irar é um processo de pensamento. E aí a gente precisa validar, por que eu estou irado? Só que nós não podemos agir enquanto o nosso corpo está naquela intensidade. Então, a gente regula modo luta e fuga, lembra? Para o relaxamento, aí a gente melhora a nossa flexibilidade cognitiva. Estou falando um pouquinho isso para as crianças também, ajuda as crianças a fazer isso. Então, quando a gente pede para ela respirar, a gente está fazendo o quê? A gente está diminuindo a intensidade daquela raiva que ela está sentindo. Elaine, quando meu filho se joga no chão, quando meu filho faz isso, o que eu faço? Gente, o se jogar no chão é regulação emocional, lembra? É a forma automática. Agora, depois você vai ajudar o seu filho a desenvolver o manejo de como ele vai regular aquela intensidade daquela emoção que ele sentiu, tá bom? Sem que ele cometa pecados aí, né? Cometa coisas que não devem... Deu para entender essa primeira estratégia? Então, é importante a gente ajudar os nossos filhos aí a validar o que você está sentindo, né? Elaine, outra coisa que é legal também vocês fazerem. Sua raiva, tá? Você tá com muita raiva, pouca raiva, como que tá a sua raiva? Não, eu tô com muita raiva, então ele tá com muita raiva mesmo. Então, vamos respirar.
Vamos contar de 100 até 0? A criança pequenininha, ela não tem esse manejo. Então, ela vai se jogar, ela vai chorar, ela vai bater. Então, assim, em primeiro momento, não adianta você. Ela vai ficar, você para, você olha, e você tem que mostrar também para aquela criança que aquilo está te incomodando. Contato visual o tempo inteiro. Elaine, vou né, levar um tapa na cara. Segura a mão, porque isso também é uma regulação, não pode bater, né? Segura a mão. Agora, o problema é quando os adultos, eles não têm o manejo, né? Porque aí eles vão gritar para a criança, aí eles vão bater, eles vão descer no mesmo nível cognitivo da criança, tá? Que isso é o problema. Então, quando o seu filho, na segunda estratégia, que é a solução do problema, você validou, você ajudou seu filho a validar. No segundo, né, você vai, o seu filho, ele tá assim, perguntando desesperadamente para você, porque você é o adulto, não é? Você é o pai, você e a mãe. O que eu posso fazer, né? Em vez de gritar, de bater, de me jogar no chão, para que eu possa resolver esse problema. O cérebro do seu filho, ele está nesse processo, ele está fazendo essa pergunta. E aí, em vez de você responder aquela pergunta que o cérebro está fazendo para você, o que você faz, né? Aí você bate na criança. Aí você manda ela calar a boca. Só que ela tá te perguntando o choro, o grito, às vezes o querer bater, é o cérebro buscando uma forma de saber do ambiente como que ele vai sanar aquele problema que ele está sentindo, né? Porque ele ainda está sentindo. Então, a gente precisa explicar, precisa construir. Você não precisa gritar. Hoje eu estava subindo aqui em casa, e aí, subindo aqui a escada, e aí a Destiny, eu quero na sua frente. Aí eu parei, né? Parei. Gente, não foi sempre assim. Eu tive que desenvolver, né? Eu tive que desenvolver essa competência da regulação emocional. Todos nós precisamos. Aí eu sentei, fiquei triste. Na hora, ela, o que foi, mamãe? Toda preocupada, né? Aí eu falei assim, filha, você não precisa gritar, né? Com a mamãe. Não precisa gritar. Aí, quando a gente grita, o que a gente faz? Aí ela falou, a gente pede perdão. Então, isso, a gente pede perdão foi por quê? Porque eu já fiquei, desde muito tempo, se você grita, você tem que pedir perdão. E a gente está construindo isso, né? Então, a gente, com a Dessem, por exemplo, a gente está desenvolvendo a solução, né? Ensinando para ela a solução do problema. Elaine, como que eu faço isso com um filho que já sabe falar tudo, né? Então, o que você está sentindo? Está muito, está pouco? Como que está? Respira, vamos conversar. Olha, vai lá tomar uma água, volta aqui. A melhor coisa, vai lá tomar água, volta aqui, a gente vai conversar. Beleza, relaxou? Então, assim, como que você vai resolver esse problema? Você joga, né, para o filho. Como que você vai resolver esse problema? Porque o que os pais fazem? Quando tem um problema, ele sempre vai falar para o filho como que ele tem que resolver. A criança, ela não desenvolve a flexibilidade cognitiva e não consegue construir a tomada de decisão dela. Lembra que eu falei que na cognição está lá dentro uma competência que se chama tomada de decisão, tá? Então, todas as vezes nós pais damos a solução antes de fazer que os nossos filhos reflitam sobre como que eles têm que resolver aquilo que eles estão sentindo, a gente não está desenvolvendo a tomada de decisões dele. A gente tá na realidade, projetando, né, a forma que as nossas emoções, a forma que a gente construi as nossas emoções para que eles repitam. Quando eles não estiverem perto da gente, eles não vão ter essa habilidade, então eles não vão conseguir solucionar problema. Então, eles vão ser ou vítimas de bullying, ou eles vão praticar o bullying, ou eles vão aceitar drogas muito facilmente, ou eles vão vender drogas muito facilmente, e vários problemas outros, né? Eu tô falando aqui só os piores, tá bom? Então, terceira e última estratégia. Essa aqui é perigosa, eu não deveria ensinar para vocês, né? Não deveria colocar só 2 estratégias aqui. Por quê? Todo pai gosta de fazer intervenção. Quando a gente fala intervenção, geralmente, o que nós pais fazemos? Nós vamos lá
Nós já vamos para a intervenção antes de validar e antes de ajudar os nossos filhos a pensar na solução do problema. A maioria dos pais já vão logo para a intervenção. Quando a gente fala isso, a gente já pega e já fala para o filho, né? Ou para a filha. Como que eles precisam fazer as coisas, a gente já fez a nossa avaliação, a nossa solução do problema, mas a gente está fazendo a nossa, transferindo para eles a nossa validação e a nossa solução de problemas. Então, eles não vão conseguir desenvolver a flexibilidade cognitiva para que eles possam fazer isso. Às vezes a gente está se identificando com algumas coisas, né? Então, essa terceira estratégia, né, você vai dar intervenção se o seu filho não conseguir sozinho desenvolver uma solução para resolver aquele problema, né? Então, por exemplo, uma criança pequenininha, um bebê, ele não consegue, claro, fazer aquela avaliação sozinha. Então, o que você... Até o adolescente, né? O adolescente também não consegue. Então, a gente precisa, né, ajudar a fazer uma intervenção. Aí as intervenções mas como que você vai fazer isso? Aí você espera, ele vai dar a solução de problema dele. Aí você fala, e se você... Aí você acrescenta, essa é a intervenção, é aquele acrescentar. E se você fizer assim, assim, junto, constrói junto, tá bom? O adulto que não tem bem esse desenvolvimento, né, bem desenvolvido esse processo de regulação emocional, ele não vai conseguir fazer uma intervenção saudável, né? Ou ele vai falar para a criança como que, ou para o filho, como ele tem que fazer as coisas, aí vai mudar, aí faz intervenção, não faz validação, ou então já traz a solução de problemas, mas ele não ajuda, não vem com uma intervenção, tipo, assim, é óbvio. Tem pai que fala, eu não vou nem falar, porque é óbvio. Então, ele já tem a solução, mas ele não faz, não ensina como que o filho, ou a filha, ou a criança, ela pode, né, resolver aquela emoção que está muito intensa, que ele não está conseguindo lidar naquele momento. E eu não quero que vocês esqueçam, né, que às vezes o silêncio, o choro, o ficar falando sem parar, é uma forma de regulação emocional, não é um manejo. O que nós precisamos ajudar é os nossos filhos. Se faz o silêncio, a gente tem que ajudar eles a manejar, né, essa regulação, tá bom? Por isso que é importante conhecer, e cada pessoa, ela tem um tempo de duração daquela emoção. Por isso, Elaine, mas o meu filho, se deixar, fica 3 horas. Ele precisa de 3 horas para fazer a regulação emocional dele. Elaine, a minha filha fica 1 semana sem falar com ninguém, né? Observa, se não é esse tempo que ela precisa, né? Elaine, às vezes não é demais, não, às vezes não é demais. Eu tenho pacientes que às vezes ficam 2 semanas e ainda vêm e ainda ficam ruminando aquilo, porque existem outras questões cognitivas que estão envolvidas. Então, cada pessoa se adapta de uma forma diferente, tá bom? Às situações difíceis. Então, a gente precisa conhecer, a gente precisa conhecer o outro, a gente precisa se comunicar com o outro, a gente precisa observar o outro, tá bom? Então, é importante a gente saber, por isso que um filho é diferente. Elaine é a mesma criação, mas um filho é diferente do outro. É óbvio, cada um tem uma adaptação diferente, tá bom? Vai se adaptar de forma diferente. Vocês conseguirem entender? Todo mundo? Então, aqui eu vou abrir para dúvidas. Então, eu quero deixar aqui para quem vai fazer o curso no dia 25 de março. Claro que hoje falei bem rápido, né? E para a gente poder entender, o ponto aqui é vocês entenderem qual é a diferença. Regulação emocional é algo automático, é uma competência automática que a gente tem. Agora, o manejo da regulação emocional a gente constrói, tá bom? A gente precisa construir. Aprendemos aqui também, né, que nós temos 5 emoções, que é a raiva, a alegria, a tristeza, né, a aversão. Isso aí, né? Todo mundo aprendeu? O Marta? Ok? Então, todo mundo aprendeu direitinho. Nós temos a raiva. Então, são emoções que até os animais têm, só que o ser humano, ele desenvolve o manejo dessas emoções, tá bom? Então, claro que dentro da aula, a gente vai aprender, né, como que funciona as fases
Então, como que é desde do 0 até os 2 meses, como que é construído? Então, às vezes, o seu filho, lá com 2 meses, ele expressou isso. Então, com 60 anos, é a mesma expressão, porque as emoções, elas são construídas, né, dentro da nossa cognição, e cada um tem uma memória emocional. Então, às vezes, algo que eu aprendi com 0 a 2 meses de idade com a minha mãe, eu estou refletindo lá na frente. Já viu assim, né? Eu fico olhando minha filha de 15 anos, 16 anos, que ela foi 16 anos. Umas expressões dela, faciais, às vezes, que ela está dormindo, é a mesma forma, é a mesma coisa de quando ela era bebê. É a mesma coisa. E eu, às vezes, até já sei, né? O que ali na hora do sono, o que ela está sentindo. Às vezes eu vou lá e, filha, acorda, você está sonhando, né? Você está tendo uma questão aí. Então, eu vou abrir para dúvidas. Aqui são algumas referências, tá, gente? Que de tudo que eu falei para vocês, então eu não falei nada da minha cabeça, é estudo, né? Então, eu peguei um estudo, tanto 2013, 2007, Elaine, são estudos muito ultrapassados, não, mas o último artigo que eu li agora é um artigo de 2020 que tem todas essas situações sobre regulação emocional, tá bom?